Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado à audiência de vocês aí em todo o estado gaúcho. A partir de agora, como fazemos todos os domingos, canais de interatividade ficam abertos para a sua participação. A gente recebe a sua mensagem, a sua dúvida de direito da Previdência e de direito do trabalho pelo WhatsApp que está na tela. Você pode participar também encaminhando o seu e-mail para a gente. Durante todo o programa de hoje, os nossos consultores estarão à disposição. Consultoria previdenciária e do direito trabalhista. E, claro, um tema que a gente vai colocar para debate, a opinião de você aí de casa e também dos nossos convidados. Na semana passada já falamos dele, vamos replicar sim, porque tem um reflexo muito grande para os servidores públicos e para você que está em casa que recebe o serviço público. A reforma administrativa federal, ela é adequada? É o que a gente quer saber, quer opinar juntamente com os parceiros aqui e entender a opinião de vocês aí do outro lado da tela. Vamos juntos e participe da nossa consultoria e também do tema de hoje. Em nome do Sindiprof, o Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, está com a gente o seu presidente, Gabriel Ferreira, e ele opina sobre essa temática, a reforma administrativa federal. Olá, Solano, espectadores do programa Boca no Trombone. A reforma administrativa do governo Bolsonaro, proposta através da PEC 32 de 2020, atinge servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, das três esferas, União, Estados e municípios. Por enquanto valeria para os servidores novos, mas a emenda que propõe ampliar para os servidores que já se encontram em exercício. A reforma administrativa do Bolsonaro ela é abstrata, pois não traz dados, não resolve problemas estruturais, mantém privilégios da cúpula dos serviços públicos, retira direitos de muitos, abre brecha para a perseguição dos servidores. As mulheres, em especial, ocupam 60% dos cargos públicos e, portanto, são a maioria, serão as mais prejudicadas, portanto. As mudanças não valerão para parlamentares, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, promotores, procuradores e militares. Além do mais, as proposições de Bolsonaro fragilizam as condições de trabalho de servidores públicos, em especial com o fim da instabilidade. Na proposta, apenas cargos de carreira do Estado, que serão definidos ainda por lei complementar, terão estabilidade, o restante não terá. Longe de ser um privilégio, a estabilidade é fundamental para os serviços públicos. E fundamental por isso que falou o presidente Gabriel, porque na entrega do serviço público, aquele que está do outro lado do balcão, o servidor público, ele tem que estar com as suas garantias, tanto de emprego quanto de assertividade, né, da impessoalidade garantidas. E isso, de certa forma, com a perda da estabilidade, infelizmente, não ocorre. Com muita alegria a gente recebe os municipários de Portão. O SIMPO, Sindicato Municipal de Portão, vem representado pelo seu vice-presidente que está no exercício da presidência, o Juliano Fontes. Bom dia, Solano, e a todos que estão nos assistindo. Tramita no Congresso Nacional a reforma administrativa do governo federal. Essa reforma traz mudanças perigosas não só para o servidor público, mas também para o serviço público. Um dos pontos polêmicos é o fim da estabilidade. Existe uma ideia equivocada de que o servidor público não pode ser demitido, mas a lei atual já prevê situações para a exoneração. Tirar essa segurança punirá somente o servidor que cumpre rigorosamente com as suas funções, sem interesses políticos, e beneficiará o mau gestor. Na nova regra, somente terá estabilidade para as carreiras típicas de Estado, carreiras do alto escalão. Outro ponto é o fim do estágio probatório, trocado por um vínculo de experiência, onde o servidor não terá garantias de permanência na função, mesmo após período de experiência de 1 a 2 anos, quando volta a ser avaliado, podendo ou não ficar no cargo. Numa situação onde temos 10 servidores em experiência, 5 aprovados, 5 reprovados, quem me garante que esses 5 aprovados não têm apadrinhamento político? Outro ponto é a gerência da administração pública por meio de decretos sem aprovação do Congresso. O Executivo poderá extinguir órgãos por ato próprio, como ficarão os órgãos ambientais, as fiscalizações, entre outros. Os servidores desses órgãos descumprirão uma determinação do Executivo?
Como defenderão os interesses da população com tamanha pressão e vulnerabilidade? Isso é uma medida que lembra o governo ditatoriais. Pois é, ponto de interrogação e de exclamação aí na fala do vice-presidente do Simpo, que realmente faz muito sentido. E como pensa o nosso consultor previdenciário, em nome de BM Advogados, ele vai opinar, sim, claro, sobre esse tema, reforma administrativa federal. Dr. Marcelo Bittencourt, o senhor, com os seus acessos constantes aí ao INSS, à Justiça Federal, né, tem o serviço público como sendo um terceiro que interfere bastante, né, na vida dos segurados, né, na vida de quem procura o seu direito. Como é que o senhor está vendo essa movimentação, o texto que está proposto aí pelo governo federal nessa reforma administrativa? Obrigado por atender o nosso convite, está mais uma vez aqui no Boca no Trombone, um bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os seus telespectadores, prazer estar novamente aqui no teu programa. Paulo, nos parece nesse primeiro momento que a reforma administrativa ela vem como uma espécie de caça às bruxas ao servidor público. Não é? O serviço público ele vem pagar a conta de um déficit fiscal, de uma falta de estruturação mais adequada da máquina pública. Então, nós temos que ter muita cautela e me parece que esse não seria o momento adequado de fazer uma reforma administrativa, nem mesmo o projeto que está em tramitação seria o mais adequado, não é? Nós temos excelentes servidores públicos. Sim. E os maus servidores eles não podem vir a prejudicar a imagem de um serviço público tão qualificado que nós temos no nosso país. Então, me parece que não é a hora adequada e o projeto de lei não é o projeto de lei mais adequado para essa reforma administrativa. Perfeito. O doutor Marcelo está com a gente e vai responder as dúvidas que você vai encaminhando ao longo do programa. Já chegaram as primeiras aqui, as dúvidas de direito previdenciário. Daqui a pouco mais tem o Dica Trabalhista em o nosso quadro. Mande as questões de direito do trabalho. Doutor Marcelo, Rosvani, tenho quase 52 de idade, né? 30 anos de carteira, a dona Rosvani, trabalhando no comércio. Gostaria de saber se falta muitos anos para a minha tão sonhada aposentadoria, doutor Marcelo. Pois é, Paulo Solano, um bom dia para a senhora Rosvani. Ela não tem ainda o requisito idade para a sua aposentadoria. Então, nós teremos que verificar se ela se enquadraria a alguma das regras de transição, né? Então, nós precisaríamos olhar com mais cautela, né, o caso dela. Ela não tem esse requisito idade, mas, com certeza, alguma das regras de transição, considerando que ela já tem aproximadamente 30 anos de contribuição, em alguma das regras de transição ela se adequaria. Daí a importância, né, doutor Marcelo, de fazer um planejamento previdenciário com um profissional habilitado para isso, né? Perfeito. Planejamento previdenciário é a palavra em voga nas matérias aí de aposentadorias e de todos os benefícios previdenciários. Sim. Doutor, a Liamar, lá de Capão do Leão, 55 anos de idade, 19 anos de carteira, tem a informação que tem 3 hérnias de disco na coluna, muitas dores nas pernas, e quer saber se teria direito de se aposentar. Certo. O que o senhor Liomar ele tem que verificar procurar um médico que lhe oriente, procurar um advogado também, um profissional qualificado na área também para que lhe oriente, porque nós temos que verificar no primeiro momento se essa incapacidade dele é uma incapacidade temporária ou se é uma incapacidade permanente, né? Esses são os termos adequados que nós chamamos hoje, né? Antigamente, antes da reforma, se chamava ou o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, dependendo do grau de incapacidade dele, ele pode encaminhar um benefício previdenciário, sim. Tá certo. Aí, o doutor Marcelo está com a gente aqui na Band TV e também na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes.
Nos prestigie lá no AM 640 e FM 94,9. Olha a hashtag aí, gente, ó. Vai publicar algo de direito da Previdência, direito do trabalho, direito dos servidores. Nos prestigie, usa a nossa hashtag BocaAno31, né? E claro, use e abuse dos nossos canais aí no mundo digital. Tem a nossa conta no Instagram, tem a nossa conta lá, nosso canal lá no YouTube. Vá lá, dê a sua curtida, se inscreva nele e também navegue tanto na fanpage do Boca no Trombone, que tem todos os programas da rádio, da TV, como no nosso site. São meios de contato durante a semana que a gente tem com vocês. E agora vamos para o nosso Momento Solidariedade, chegando o recado do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda da qualificação dos produtos, para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Seja parceiro aí do Banco de Alimentos, navegue nas redes sociais. Hoje a gente está se debruçando novamente sobre o tema da reforma administrativa, se ela é adequada ou não. O Sindiprof-FNH, o Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo, com o seu presidente Gabriel Ferreira, retorna aqui no Boca. A proposta de reforma administrativa de Bolsonaro substitui o atual regime jurídico único por 5 novos vínculos jurídicos, em que só um deles, o das carreiras de Estado, é que tem estabilidade. Longe de ser um privilégio, a estabilidade é fundamental para os serviços públicos, pois garante a impessoalidade, que é um dos princípios da administração pública, e estabelece que todas as ações dos servidores e administradores públicos devem ser de acordo com o interesse coletivo. Isso dá segurança para que o servidor exerça sua função e denuncie irregularidades, corrupção, sem sofrer interferências e nem punições. A lei também precariza a forma de ingresso nos serviços públicos, já que apenas 3 dos 5 novos vínculos jurídicos o ingresso se dá por concurso público. Os outros 2 se darão por seleção simplificada. Há um mito de que o servidor não pode ser demitido, mas isso pode ocorrer sim, desde que seja comprovado que infringiu a lei ou cometeu uma falta funcional. E para o funcionalismo público, a lei é mais rígida. As suas ações são determinadas inteiramente pela legislação. Sem a estabilidade, a administração pública cada vez será mais pautada por interesses privados e dos governos de plantão e menos pelos interesses coletivos de toda a população. O que é justamente que não pode acontecer, porque está no nome, é serviço público. Então, se é público, tem que ser para a sociedade. Volta o Simpo, volta o Sindicato dos Municipários de Portão com o seu vice-presidente Juliano Fontes. Bom, Solano, antes de qualquer gestor, seja ele da esfera federal, seja ele da esfera estadual, seja ele da esfera municipal, antes deles falarem em reforma administrativa, eles deveriam fazer cumprir as leis já existentes. E nós sabemos que muitas vezes as leis existentes não são executadas. Como que eu vou falar numa reforma justa para frente se as leis de agora não são cumpridas? Muitas vezes as leis não são cumpridas por interesses políticos. Não é porque não existe lei rigorosa que deva ser cumprida para exonerar um servidor público. Existe a lei, existe a forma de exonerar, mas não existe um interesse, muitas vezes político, para que isso aconteça. Existe o estágio probatório. Agora, se o teu superior ele não bota realmente o que vem acontecendo no teu estágio probatório, a culpa não é da lei do estágio probatório que não funciona. É daquela pessoa que está avaliando.
E eu não posso falar em reforma administrativa justa somente para a engrenagem, quem toca a máquina pública mesmo. O alto escalão também tem que ser incluído. Eu não posso falar em reforma administrativa justa se o alto escalão fica de fora. Pois então, por que os políticos estão fora? Essa é a grande questão. Por que todos os parlamentares não entraram nessa reforma administrativa? Quem responde? Vamos com dúvidas, gente? Mais questões da área da Previdência com o Dr. Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. Dr. Marcelo, o Paulo aqui da capital, ele diz que o recurso dele no TRF4 já está há 2 anos aguardando um julgamento. Qual é a estimativa que podemos dar? É a dúvida dele para a resolução aí desse recurso. Bom, vamos dar um bom dia ao teu xará, Paulo Solano, ao nosso amigo Paulo de Porto Alegre. Nós temos que considerar algumas particularidades aqui do nosso TRF4. O TRF4 da 4ª Região, ele tem sido classificado como um dos tribunais mais eficientes entre os tribunais federais do Brasil, certo? Ainda não se tem o tempo adequado de julgamento dos processos, mas nós temos que considerar que entre os tribunais é o que tem sido julgado da forma mais rápida. A média de julgamento, na última estatística, é de que leva aproximadamente 1 ano e 5 meses para julgamento. Sim. Então, se o dele aguarda 2 anos, deve estar próximo ou deve ter algum embargo de declaração que venha retardar, né, a finalização do seu processo. Mas, com certeza, em breve, ele estará pautado para julgamento. Perfeito. Doutor Marcelo daqui a pouquinho retorna para responder mais dúvidas de direito da Previdência, porque agora, a gente muda a chave, vamos para o nosso quadro do Direito do Trabalho. Sim, é o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta do Alexandre. Ele quer saber se quando trabalha aos domingos, essa carga horária serve para deduzir as horas que ele deve no sistema banco de horas. Bom, Alexandre, se o senhor trabalha aos domingos e excede a carga horária semanal, servirá sim para deduzir das horas que o senhor deve do sistema banco de horas. Agora, se quando o senhor trabalha aos domingos, o senhor teve alguma folga durante outro dia da semana e esse trabalho ao domingo não excede a carga horária semanal, aí não servirá para deduzir das horas que o senhor deve no sistema banco de horas. Nós também temos o questionamento da Irene. Ela relata que possui problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, e a empresa lhe dispensou. E ela quer saber se tem direito a alguma estabilidade, se a empresa poderia dispensar ela. Bom, Irene, para o empregado ter direito à estabilidade acidentária, ele deve ter sofrido um acidente de trabalho ou adquirido uma doença ocupacional dentro do ambiente de trabalho. Se esses seus problemas de saúde são por fatores alheios adquiridos fora do ambiente de trabalho, a senhora não terá direito à estabilidade acidentária. Lembrando que, além do acidente de trabalho, o empregado deve entrar em benefício previdenciário, ou seja, ele tem que receber o auxílio-doença acidentário, para quando ele tiver a alta do benefício previdenciário, aí sim ter direito aos 12 meses de estabilidade. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Um abraço, doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados. Tem dúvida de direito do trabalho? Continue mandando para a gente, da Previdência também, né? Mas de direito do trabalho, continue mandando para a gente. Ao longo da semana, respondemos aí pelos nossos canais digitais para vocês. Vamos com o nosso espaço de notícias, as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. A comissão enviou ofício ao INSS solicitando a imediata suspensão da Operação Pente Fino, um programa de revisão da concessão e manutenção dos benefícios, enquanto perdurar a pandemia ou até a regularização dos atendimentos nas agências. A revisão necessita de perícia médica realizada pelos peritos do INSS. Em resposta, o diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro, ressalta que o INSS manterá o programa de revisão e, na pandemia, o cumprimento da exigência poderá ser feito pelo portal Meu INSS sem que o beneficiário precise
se deslocar até uma agência. Nos atendimentos presenciais, o requerente tem o prazo de até 60 dias para agendar o cumprimento da exigência a contar da convocação. Todos os domingos você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social. Vamos com mais dúvidas, mais questões que chegam para a gente. O Claudemir, doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados, ele diz assim, ó, sou motorista de ônibus, né, tenho 57 anos de idade, 27 de carteira assinada. Consigo me aposentar com a chamada insalubridade? É uma questão sobre aposentadoria especial, doutor. Isso, exatamente, Paulo Solano. Bom, senhor Claudemir, o senhor já tem 27 anos de contribuição, então nos parece que o senhor já teria esse direito adquirido antes da reforma da Previdência do ano passado, no dia 13 de novembro. A questão que nós temos que salientar é que nós temos aguardando um julgamento de um incidente de assunção de competência no nosso TRF quanto ao tema dos motoristas de ônibus e motoristas de caminhão, para verificarmos se essa atividade ela vai ser efetivamente reconhecida como uma atividade especial. Sim. No caso, penosidade, né? Então, nós teremos que aguardar, nós recomendamos que se aguarde o julgamento e que ele procure um profissional qualificado para lhe orientar sobre esses julgamentos. Certo. Doutor Marcelo, antes do nosso intervalo, vamos responder para o Juvencio. Ele diz assim, ó, 17 anos como técnico em enfermagem, mais 10 como vigilante. Pego a aposentadoria especial, nosso telespectador lá de Sapucaí, um abraço à grande Porto Alegre. Doutor Marcelo. É verdade, senhor Juvencio, bom dia. Nós vamos verificar aqui que somando 17 anos de técnico de enfermagem, mas mais 10 anos como vigilante, ele soma 27 anos também, ele estaria com esse requisito antes da reforma da Previdência para uma aposentadoria especial. Ocorre que nós também temos, aguardando o julgamento no tema 1031 no STJ, o julgamento quanto à matéria dos vigilantes. Então, nós precisamos também estar atentos a esse julgamento. Tá certo. Vamos trazer aqui no Boca o resultado. Paradinha, para o seu mate, seu café. A gente já vai voltar, tem mais consultoria previdenciária, tem o quadro Tempo de Cuidado e a opinião final dos nossos debatedores. A reforma administrativa federal é adequada? Tudo isso e muito mais aqui no Boca, no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Demilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca, o seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado por dividir o seu café da manhã aí conosco na manhã desse domingo. Vá opinando, vá participando, mandando as suas dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho. Navegue aí nas nossas redes sociais, seja um parceiro nosso lá na conta do Instagram, também no nosso canal no YouTube, na nossa fanpage. Use e abuse aí do mundo do Boca Digital. Nesse domingo, mais um debate sobre a reforma administrativa federal, se é adequada ou não. Opinião final do Sindiprof-NH com o seu presidente, Gabriel Ferreira. A proposta de reforma administrativa do Bolsonaro leva à diminuição do Estado em prol dos interesses privados. Isso fica evidente no artigo 37 da Constituição, que querem alterar, incluindo o princípio da subsidiariedade, o que dá mais espaço para as organizações sociais, que são privadas, atuarem nos serviços públicos e menos para o que é propriamente público e estatal. A PEC altera o artigo 84 da Constituição, que possibilita ao presidente maior interferência para mexer no desenho da administração pública e que possa extinguir órgãos sem precisar do aval do Legislativo. Nesse grupo estão entidades como as agências reguladoras, ANEEL, Ancine, Anatel, Anvisa, institutos como o IBAMA, ICMBio ou INCRA,
Ou seja, ela dá um cheque em branco ao presidente da República para que ele precarize serviços públicos e leve a futuras privatizações. Conclusão agora do SIMPO, Sindicato dos Municipários de Portão, com seu vice-presidente Juliano Fontes. Bom, Solano, só para terminar, eu não poderia deixar de exaltar o servidor público e o serviço público. Estamos passando por um momento difícil, estamos em meio a uma pandemia, onde muitos críticos do SUS tiveram que reconhecer a sua real importância. Assim espero do fundo do meu coração que não tenhamos que passar por uma reforma administrativa tão severa para que o servidor público e o serviço público seja reconhecido da forma que ele merece. Então convoco desde já toda a população, todos os servidores, seja ele de qual esfera for, federal, estadual e municipal, para que lutemos juntos contra esta reforma administrativa. Uma reforma abusiva, uma reforma que não vem para trazer soluções para o serviço público, uma reforma que vem para sucatear ainda mais o serviço público. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima, Juliano. Vamos com a última dúvida aqui. Hoje o doutor Marcelo Bittencourt respondeu para os nossos telespectadores. Finalize aqui com a Giselda, doutor. 66 de idade, ainda não tem os 15 de contribuição. Hoje ela é MEI. Ela quer saber se vai no futuro poder se aposentar. Bom, dona Giselda, a senhora no futuro vai poder se aposentar. A senhora já tem o requisito idade, porém a senhora não tem o tempo mínimo de carência, que são os 15 anos. Então ela vai ter que seguir contribuindo, não é, até poder completar esse período dos 15 anos de carência para sua aposentadoria. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Continue lutando aí pela nossa Previdência. Um grande abraço. Um abraço, Paulo. Gente, agora é aquela hora da gente refletir, a hora da calmaria. Sim, chegou aqui no Boca o nosso quadro, O Tempo de Cuidado. Bom dia, pessoal! Hoje no Tempo de Cuidado eu quero te fazer pensar sobre o que é suficiente para ti. Suficiente, pessoal, é aquilo que nos satisfaz, que já nos basta e que é essencial para a gente. Num mundo e num momento tão difícil da vida da gente, a gente continua esperando no futuro e projetando no futuro toda uma esperança, o que nos gera ansiedade, o que nos cobra uma perfeição e que nos gera insatisfação. Então, pensando no teu bem-estar, eu te convido a poder vivenciar mais o teu presente, podendo fazer aquilo que tu pode fazer, usando aquilo que tu tem como ferramenta para usar e construindo o sentido daquilo que para ti tem sentido. Vamos vivenciar mais o presente e talvez se dá por conta que já é bastante suficiente. Se quiserem continuar essa conversa, me procura lá nas minhas redes sociais para a gente continuar esse papo. Fiquem bem, bom domingo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Acabou por hoje, mas claro, durante a semana a gente troca figurinhas, tem a conta no Instagram, tem a nossa fanpage, tem o nosso canal no YouTube, vá lá, seja um dos inscritos, se inscreva no time aí do Boca no Trombone, tem as notícias do site, tudo isso e claro, já deixa o convite, domingo que vem, aqui na Band TV, encontro marcado com mais uma edição do Boca a partir das 8h30 da manhã. Boca no 31, sempre na luta!